Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Glória a Deus. A gente vai fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1, se você achou, diga graças a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que o sepultaram, teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e camas, mas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também uma gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até aí, feche todos os olhos, por favor. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos o teu nome. É no nome do Senhor Jesus que nós te adoramos. E é no nome do Senhor Jesus, e ao nome do Senhor Jesus, que nós rendemos a honra, a glória e o louvor hoje para todos sempre. Nessa noite, Deus, nós clamamos para que todo intento, que toda seta maligna, que toda distração, que toda perturbação venha a ser neutralizada agora em nome do Senhor Jesus. Anulamos, repreendemos, paralisamos toda investida do diabo, toda distração humana nessa noite, para que os espíritos roubadores da tua palavra não se apossem, não cheguem perto de nós, para que não roubem a tua palavra do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Pai, acampa com os teus anjos ao nosso redor, guarda-nos e nos livra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus?
Quem veio à escola dominical ouviu uma palhinha do que nós ministraríamos, ou que nós vamos ministrar essa noite. Foi um tema que o Senhor colocou no meu coração, que eu preciso compartilhar com a minha igreja nessa noite. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria: o poder da quebra de uma aliança. Eu vou repetir para você memorizar isso. Você chegar em casa, alguém te perguntar assim: qual foi o tema da mensagem pregada hoje à noite? Você vai dizer assim: o poder da quebra de uma aliança. O pessoal vai falar: mas como é que é isso? Por que não o poder de uma aliança? O poder da confecção de uma aliança, o poder do alforje de uma aliança? Não, o poder da quebra de uma aliança. Eu me baseio nesse tema em duas vertentes. A primeira vertente é quando Jesus ele se posiciona. Está funcionando ainda, Marcos? Deixa eu rolar. Está funcionando. Obrigado. Quando Jesus ele se posiciona lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 5 ou 6, não lembro ao certo agora, e Jesus se posiciona diante de uma figueira brava para comer do seu fruto, mas ao chegar perto dela não tem fruto. E Jesus declara dizendo o seguinte: não darás mais fruto. E diz a Bíblia que aquela figueira secou, morreu. Uma aliança naquele momento, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, foi quebrada. Aquela figueira, aquela árvore que estava ali, que teoricamente deveria cumprir o seu propósito para dar frutos, não estava cumprindo naquele momento, e uma palavra do próprio Senhor Jesus foi liberada, e aquela árvore secou. O segundo princípio que eu me baseio para esse tema também é Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo de número 40, que vai dizer como os apóstolos se reuniam, como a igreja do Senhor Jesus, muito depois da sua morte, da sua ascensão, se reunia. E ali vai dizer que eles eram unânimes, eles eram unidos, eles eram achegados, congregados no partir do pão, nas orações, em tudo tinham em comum. Mais uma vez eu digo, quem veio da escola dominical ouviu dizer que se todo mundo está bebendo um copo d'água, ninguém vai beber suco de caju. Exatamente. Por fim, eu falando sobre esse tema, quando a gente pensa na palavra aliança, a gente lembra de uma instituição chamada casamento. Quando eu era adolescente, isso não era muito moda, não, né? E não faz tanto tempo assim, vestia toda essa terra. Mas quando eu era adolescente, não era muito moda, mas hoje é moda entre os adolescentes trocar um anel de compromisso. Eles vão juntos ou não, compram um anel e trocam, o casal troca entre si aqueles anéis ou aquelas alianças, firmando um compromisso entre eles. Porque, acredito eu, não é? Que no mundo que nós vivemos hoje, a gente vê casais mil, né? Você vê um adolescente, um menino hoje, ele está com uma menina, amanhã ele está com outra, depois está com outra, está com outra, está com outra, está com outra. A menina a mesma coisa, hoje ela está com um menino, amanhã ela está com outro, com outro, com outro. Isso num viés supostamente normal, né? Isso quando a gente não vê as anomalias que derivam disso. E aí, quando eles sentem uma proximidade mais forte, um laço mais próximo, eles vão trocam alianças, trocam anéis, para firmar um compromisso entre eles, onde o menino não sai mais, não se relaciona com mais nenhuma menina, e a menina não se relaciona com mais nenhum menino. É só ele e ele com ela somente. Isso é aliança, fizeram uma aliança. O casal mais à frente entende que chega um momento de o relacionamento de ser mais próximo, ganhar mais corpo, né? Eu costumo dizer mais robustez, e aí eles noivam mais uma vez. Há uma troca de aliança, há um firmamento
firmamento de compromisso entre um e outro. Quando definitivamente casam, há a troca de aliança definitiva. Ao longo do tempo, aquele casal renova os seus votos, alguns trocam aliança, outros não trocam aliança, mas renovam os seus votos na perspectiva de que aquela aliança, uma vez feita no altar ou diante de um juiz de paz, seja rememorada, relembrada, reavivada, seja tão emblemático, não só para o casal, mas para que a família, ou os amigos, as pessoas que o cercam, vejam e experimentem. Não ver por ver, mas experimentem aquela aliança feita. Mas a Bíblia fala também que há a ruptura dessa aliança. Muitos defendem com unhas e dentes que Deus é totalmente a favor do divórcio. A condição de uma possibilidade do divórcio, a Bíblia é clara em função da dureza do coração. Porque o nosso coração é muito duro, duro para perdoar, duro para sanar as mágoas e duro para reconciliar. E aí o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Mas o nosso coração é muito duro para nos reconciliarmos com o nosso, até então, cônjuge, e optamos pelo divórcio, e aí hoje o divórcio já é previsto na lei, e como nós, igrejas, somos submissos às leis, nós caminhamos dessa forma. Por fim, chegamos a essa narrativa. Marido e mulher. A Bíblia é clara que diz que eles são maridos e mulher, Ananias e Safira. Entre eles havia uma aliança. Eles eram casados. Independente do que estava averbado ou não na certidão de casamento deles, eles tinham uma comunhão de bens. E nessa comunhão de bens, eles entenderam por bem que caminhariam com os apóstolos de Jesus, se reuniriam com a igreja de Jesus. E como eu disse em Atos 2, a partir do versículo 40, vai dizer como eles se reuniam e as características disso. Acompanhe junto comigo aí, Atos 2, 42, vamos lá? Só voltar uma ou duas folhas aí na sua Bíblia. Você rapidamente vai ver isso, versículo 42. Nós já fizemos a leitura desse texto, eu sei que você conhece, mas é sempre bom relembrar. Amém ou não amém? Versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Tinha tudo em comum. Então significa que se Ananias tivesse 2 guarda-chuvas, ele compartilhava o guarda-chuva com um amigo dele. Ele não precisava de 2, ele só precisava de 1. E porque o seu vizinho, seu amigo, seu próximo era carente, necessidade de um guarda-chuva num dia de chuva, ele doava o seu guarda-chuva para que o seu amigo também fosse provido de um guarda-chuva. Mas se no tocante à caminhada houvesse um temporal e somente ele tivesse um guarda-chuva, aquele guarda-chuva não serviria de nada, porque eles tinham tudo em comum. Ninguém era diferente de ninguém. A gente começa a entender, e a gente precisa ter isso bem claro, se de repente isso na sua cabeça não estava tão bem estabelecido, eu preciso te lembrar disso. Deus, ele não tem filhos prediletos. Escute isso em nome de Jesus. Deus, ele não tem filhos prediletos. Deus, ele não tem filhos favoritos. Ele tem níveis de intimidade. Escute bem. Deus, ele não tem filhos favoritos. Ele tem nível de intimidade. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo abundantemente abençoadas e a gente se questiona, caramba, mas só acontece
Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. O povo de Deus tinha tudo, não faltava nada. Se estava todo mundo comendo sopa de legume, era sopa de legume. Ninguém estava comendo picanha assada na brasa. E a gente olha muitas vezes e fala, caramba, a vida de fulano é tão abençoada, mas a minha não é, meu irmão, minha irmã. O nível de intimidade daquela pessoa normalmente tem com Deus não é o mesmo que eu tenho com Deus. E nesse nível, ou esse desnivelamento de intimidade, cabe a Deus julgar, não cabe a nós. E muito menos dizer que Deus gosta mais de um que do outro. Sabe por quê? A gente olha para a bênção que aquela pessoa está recebendo, ou para as supostas vitórias que aquela pessoa está recebendo, mas nós não pagamos o preço que aquela pessoa paga para ser recebedor daquela vitória. Ah, fulano tem uma casa tão bonita, mas trabalha, rala, mas não abandona a presença de Deus. Não abre mão da presença de Deus. Ora, jejua, lê a Bíblia, está na igreja, comunga, está o tempo todo na presença do Senhor e se dedica. A honra vem sobre a vida dele. Aí a gente quer que a honra venha sobre a nossa vida, mas a gente não comunga, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não busca a presença de Deus. E a gente sempre está olhando, mas por quê? Mas por quê? A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente não tem que olhar para o outro. Amém? A gente precisa olhar para nós mesmos. Então Ananias e Safira olharam para aquela situação, seu terreno, e como nós lemos lá em Atos 2, 43, diz que eles tinham tudo em comum. Eles entraram num acordo, olha, vamos vender esse terreno aqui. Só que de alguma forma, de alguma maneira e por algum motivo, eles decidiram não doar todo o valor que eles venderam o terreno. Porque, como eu disse, se tudo era em comum, o terreno já não era somente deles dois enquanto marido e mulher. Era do serviço do Senhor. Eles entenderam que era preciso vender aquele terreno e fizeram isso, venderam o terreno. E quando venderam o terreno, separaram parte do valor para si e entregaram o restante, doaram o restante, para que todos aproveitassem daquele restante. Só que o propósito não era doar o que resta, entenda bem. O propósito não é viver do que resta, não é entregar diante do Senhor o que sobra. O que sobra do teu tempo, o que sobra do teu talento, o que sobra da tua vida, o que sobra do teu dinheiro, não é doar o resto. É doar por inteiro. Você pode me dizer amém, irmão? Amém. Doar por inteiro. E a Bíblia faz uma narrativa separada. Primeiro Ananias foi chamado. O apóstolo Pedro chamou. Ananias, por que você deixou isso entrar no teu coração? E aí a gente se pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, como é que Pedro descobriu que o valor não foi doado integralmente? Como é que Pedro soube que Ananias e Safira haviam vendido a propriedade, o terreno, e não entregou todo o valor que foi vendido? Será que aquele que comprou foi lá falar para Pedro? Pedro, ó, me venderam por tanto. Aí Pedro, pô, olhou lá na contabilidade e, mas não foi isso que eles doaram. Isso seria fofoca. Fofoca está repreendido, eu não preciso. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, o próprio Espírito Santo revelou a Pedro. Porque Pedro, ele não tocou no valor. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo, por favor. Pedro, ele não toca no valor que Ananias vendeu, mas a primeira pergunta que ele faz para Ananias, ele fala assim, ó, versículo de número 3, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele não perguntou assim, caramba, Ananias, olha, por quanto que você vendeu aquela tua propriedade lá, hein? Diz para mim que eu tenho que fechar a contabilidade aqui. Não. Alguma coisa mudou no comportamento de Ananias.
Alguma coisa ficou diferente em Ananias para que Pedro tivesse essa revelação do próprio Deus na vida dele. Meu irmão, minha irmã, tem sempre algo estranho quando a gente começa a se distanciar da presença do Senhor. A gente começa a falar que a gente falta à igreja, é mole, mas a gente em casa, a gente deixa de ouvir louvor, a gente deixa de orar, a gente já não consegue mais liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção na vida de alguém. E a gente só vai se distanciando do Senhor porque a gente permite que Satanás entre no nosso coração. Perceba uma coisa, sabe o que significa essa palavra Satanás nesse texto do Antigo, no Novo Testamento? Satanás significa opositor, adversário. A gente olha assim, mas é espiritual, também é espiritual, eu não nego isso, não, é espiritual também. Mas perceba uma coisa, Ananias que estava no bolo, no mesmo cesto que todo mundo, comendo e bebendo a mesma coisa que todo mundo. De repente, no meio da caminhada, Ananias já não estava mais bebendo naquele cântaro pequenininho. O cântaro dele, de repente, foi um pouco maior. A túnica de Ananias foi diferente. Opa, de repente ele apareceu na reunião lá para louvar. Opa, Ananias está com uma túnica diferente. Mas Ananias não tinha uma túnica dessa. O que aconteceu? A Safira mudou o salto lá. É salto 15, não é mais salto 13. Existe 13, Letícia, né? Não sei, né? Eu chutando aqui, né? Já não é mais 13, é 15. Ó, tem alguma coisa errada, né? Saía no sol escaldante, aquele sol terrível. Todo mundo, naquela mulher do sol, mas estava a rainha de Safira lá, a tendinha por cima da cabeça dele. Eu estou supondo, eu estou falando, conjecturando um monte de coisa, porque o comportamento de Ananias e Safira mudou. Porque ele se permitiu ser tentado pelo adversário no coração dele. A pergunta que Pedro faz: quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos permitimos ser tentados por Satanás no nosso coração? Às vezes o inimigo das nossas almas é o tempo frio, como hoje. Com esse frio não sai de casa não. Eu gosto do monte nesse tempo frio, um monte de coberta. Não sai de casa nesse monte. Não, a minha casa tem um ar-condicionado de 95 mil BTUs. Aí, Marcos, não sei nem se existe. Um calor do lado de fora. Mas eu ligo o ar-condicionado na minha casa. A minha casa toda vira um iglu. Não, no calor eu não sei qual é o inimigo da tua vida. Eu não sei qual é o teu opositor. Não, falaram para mim que está tendo um maior tiroteio. Não vou sair de casa. Você não está ouvindo um disparo sequer. Você não viu um corre sequer. Mas alguém disse para você que estava tendo um maior tiroteio. Pronto, não sai da minha casa. Lógico, não estou dizendo aqui que ninguém, quando estiver ouvindo a bala cantando, vai sair dizendo que tem peito de arco. Não vai não. Porque a palavra do Senhor fala também: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, amém? Eu não sei qual é o teu opositor, qual é a tua adversidade. Aquilo que muitas vezes te vence sem você perceber. Cansaço. De repente a tua rotina de trabalho não é de 8 horas, é de 12, 14, 16 horas. E naquele dia do culto você fez às 10 horas que você está cansado, moído, está castigado pelo tempo, você não aguenta, você quer chegar em casa, tirar o calçado, esticar a perna e assistir televisão, você não quer ir para o culto. Eu não sei qual é o teu opositor, meu irmão, minha irmã. Mas não tenha dúvida, existem opositores militando todos os dias diante de nós. Existem circunstâncias, adversidades, existem situações mil, as mais sutis possíveis, que se põem diante da gente para que a gente não busque a presença do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu no coração de Ananias. Ele olhou para aquela circunstância, reservou um dinheiro para ele, uma parte do dinheiro para ele, dizendo de repente no coração dele: não, já tem muito para todo mundo, eu mereço ficar nessa parte. Perceba que não existe verdade naquilo que Pedro fala para Ananias. Porque Pedro, no versículo seguinte, ele vai dizer assim para Ananias: Ananias, porventura, versículo 4, porventura já não era seu? Ele já não estava no seu poder, o terreno era seu, você não precisava mentir. E aí, sabe o que a gente aprende numa segunda lição?
é que a mentira, ela está sempre presente nisso. E muitas vezes a gente não percebe que a gente mente para a gente mesmo. A gente faz arquiteta, a gente prepara, a gente constrói uma mentira tão convencional, tão bonita, que nós mesmos acreditamos, como se ela fosse verdade. De repente, suponha, vem no meu pensamento, vem junto comigo. A Ananias chegou perto dessa feira, olha só, a gente está caminhando com essa multidão toda aqui, está todo mundo comendo pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. Eu não quero comer mais pão, não quero comer mais pão. Aí essa filha, realmente, não quero comer pão não, quero comer macarrão bolonhesa, vamos comer macarrão, vamos comer macarrão. Mas não tem dinheiro para isso, está todo mundo comendo pão, peixe. Faz o seguinte, deixa uma parte para a gente, e quando ninguém estiver vendo, a gente vai comer macarrão bolonhesa. E aí a gente volta diferente. Afinal de contas, a substância que a gente está ingerindo é mais robusta do que a do outro. Fecharam um acordo entre eles e falaram assim, mas vamos fazer o seguinte, fica só aí, não conta para ninguém. Porque quem comprou ninguém conhece, então está tranquilo. Chegaram e na hora de doar, a mentira não foi para os apóstolos, a mentira foi para o próprio Deus. Vamos lá comigo no texto? Não mentiste, versículo número 4. Olha aí, por favor. Finalzinho dele. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Precisamos vigiar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e nas nossas falas, e nos nossos ouvidos, para que a mentira não se apodere de nós como se fosse uma verdade. Porque Pedro só falou a verdade para ele. Ananias, já era teu o terreno. Logo, o dinheiro já era teu, você não precisava chegar. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, pastor Timóteo Neves, eu acredito que se eles não tivessem doado um centavo sequer, não teria acontecido o que aconteceu com eles. Se eles não tivessem doado nada, pegou o dinheiro, botou tudo no bolso, ficou só para ele, não tinha acontecido nada com ele. Eles não teriam morrido. Talvez, por conta do dinheiro no bolso, eles tivessem saído, não caminhassem mais com a multidão, mas não teriam morrido. O grande problema é que o voto foi esse. Cada um dá tudo que tem, para que todos tenham tudo em comum. Eis aí o porquê do tema, o poder de uma aliança quebrada. Se eu não sou capaz de doar tudo que eu tenho para que todos tenham tudo em comum, como é que eu vou olhar para o outro e aceitar ou pensar que o outro tem que doar tudo que ele tem para que eu tenha tudo em comum que ele tem e eu não faço a mesma coisa? É impossível. Esse tipo de relacionamento dentro do meio do povo de Deus não pode existir, porque isso se chama divisão. A palavra do Senhor é entregue, a palavra do Senhor é revelada, o conhecimento, o aprendizado da palavra do Senhor é ministrado, mas aí eu não recebo o que eu não quero. Eu olho para o outro achando que o outro sempre tem que dar, mas eu não me entrego, eu não me voluntario. A balança fica desproporcional, quebra. No mundo espiritual há uma quebra de aliança. E quando há uma quebra de aliança, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, a sentença é a morte. Foi essa a sentença. Ananias doeu, porque mentiu para Deus. Pensa, meus irmãos, dessa forma. Já pensou se isso acontecesse até os dias de hoje? Todas as vezes que alguém mentisse para Deus, morresse imediatamente, morte física. Pensa nessa situação. Eu acho que o planeta Terra estaria mais vazio. Eu acho que nós não seríamos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Um estudo de alguns anos atrás, quando nós ainda éramos 6 bilhões de pessoas no planeta Terra, disse o seguinte: a raça humana, ela caminha para a sua própria extinção, mas não uma extinção de pessoas, mas uma extinção de civilização, porque está tendo mais pessoas no planeta Terra
do que recurso para manter essas pessoas vivas. Um determinado estudo, agora eu não vou lembrar, tem muito tempo que eu li isso, ele dizia que se nós chegássemos a um determinado bilhão, sinceramente eu não lembro, se eu falar algum número aqui para vocês, eu estaria sendo extremamente leviano. Mas se nós chegássemos a um determinado bilhão de habitantes, naturalmente, os recursos naturais de subsistência humana acabariam imediatamente. E no tocante ao acabar desses recursos, lembra, não estou fora do tema não, meu irmão, lembra qual era a proposta dos apóstolos? Todos tinham tudo em comum. Se existe uma possibilidade de finitude de recursos, significa que uns consomem mais do que outros. Significa que a medida para um é diferente da medida para outro. E aí eu não estou falando da tua disposição alimentícia, não, porque tem gente que come mais do que o outro mesmo. Eu estou falando de gastos desnecessários. Gastos desnecessários. Se você tiver curiosidade, pastor, isso vai me acabar comigo. Tudo bem, então assim. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você chega na sua casa, digita lá no YouTube, confecção de nugget. Digita lá no YouTube, para você ver como é que funciona a confecção, como é que fabrica o nugget. Você nunca mais vai querer comer nugget na sua vida. Já viu? Você nunca mais vai comer nugget na sua vida. Os recursos estão acabando muito rápido. Sabe por quê? Nós não temos mais tudo em comum. Nós temos um disparate muito grande de coisas. Fazemos questão de ter tudo muito para mim, para o outro, que viva do jeito que ele quer. Não, tem que ter mais para mim. Foi ano passado, ano retrasado, que teve a tal da greve dos caminhoneiros. Não teve? Não teve? Foi uma correria louca nos hortifrutis, nas feiras. Foi uma correria louca. 24 horas depois da greve anunciada, os preços já tinham sido elevados absurdamente. Pode deixar, irmão Cecílio, pode deixar, ela veio sozinha, ela volta sozinha, pode deixar. Obrigado. Foi o preço disparado absurdamente. Faltou batata, olha isso, faltou batata. No Ceasa faltou batata. Tem noção, não? Um dos maiores distribuidores de alimentos do país faltou batata. Se uma greve afetou tanto a nossa população, pensa o dia que não tiver mais a produção desse alimento. Uma quebra de aliança sempre gera morte. Uma quebra de aliança sempre gera morte. O texto não para porque Safira também foi chamada, a esposa de Ananias. A mulher que tinha aliança com aquele homem foi chamada. E a mesma pergunta, ou melhor, a pergunta feita para Safira foi outra. A pergunta para ela já foi assim: vocês venderam por tanto aquela propriedade? E qual foi a resposta dela? Vendemos. O preço da quebra de uma aliança não é apagado com uma verdade dita posteriormente. Vou repetir. O preço da quebra de uma aliança não é apagado com uma verdade dita posteriormente. A mentira já havia acontecido. O donativo não foi integral. Estão acompanhando comigo? Amém? O donativo não foi integral, foi parte. Parte foi retido. Mas quando foi questionado, foi dito a verdade. No versículo de número 6. Perdão, no versículo de número 8. Pedro pergunta para Safira: disse-me,
vendeste, portanto, aquela terra? Respondeu Ana, Safira, sim, portanto, versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entregaste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Mais uma vez, Pedro traz a toda a verdade da vida dele. Por que você se rebelou contra o Espírito de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos rebelamos contra o Espírito do Senhor? Quando nós negligenciamos a presença dele, quando nós negociamos a presença dele. Diz a Bíblia que quando ela respondeu, versículo número 10, quando ela respondeu e Pedro disse por que ela rebelou contra o Espírito do Senhor, ela expirou e morreu. Quantas vezes nós quebramos a aliança que nós fizemos com o Senhor, naquele grande dia, sabe aquele dia, meu irmão, minha irmã, que a gente disse, eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, eu quero fazer um concerto com Deus, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando nós fizemos isso, nós fizemos uma aliança com o Senhor. E é interessante, acredito que eu não vou encontrar o minário agora, eu não separei, mas quando a gente se compromete com o Senhor, nós fazemos alguns votos. E esses votos, um deles é perseverar na leitura da palavra, na oração, na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é essa reunião que nós fazemos periodicamente. É o celebrar a presença do Senhor. É o manifestar-se de Deus através da minha e da sua vida em relação ao outro, ao nosso próximo. Quando nós nos desprendemos das nossas estruturas para dizer para o Senhor, o que de melhor eu tenho, eu te dou, eu te oferto. Quando nós nos entregamos integralmente para o Senhor, nós refazemos essa aliança. Lembra quando eu falei do casal que de tempo em tempo, bodas de rubim, diamante, prata, ouro, enfim, celebram os seus anos de convivência matrimonial? Precisamos celebrar todos os dias da nossa vida, porque todos os dias o Senhor Jesus nasce para cada um de nós. Ele ressurge para cada um de nós. O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não deixa somente o seu espírito esquecer disso não. Quando você acordar no dia de amanhã, você vai dizer assim para o Senhor, obrigado por mais uma porção de misericórdia revelada em mim. Porque a gente não percebe, a gente não vê, quando menos a gente pensa, o dia já mudou, já não é mais dia 25, é dia 26, e a porção de misericórdia de Deus foi renovada. E quando isso é renovado, vem o preço de uma nova aliança, vem a benfeitorice, eu posso dizer dessa forma, de uma nova aliança de Deus para mim e para a sua vida. E quando nós olhamos para isso, precisamos ser gratos ao Senhor. Independente da conjuntura de vida que vivemos, independente daquilo que aconteça, temos a presença de Deus em nós, revelada através de nós, experimentadas no nosso relacionamento um com o outro. Temos a presença de Deus, e é essa presença que nos fortalece, é essa presença que nos mantém de pé, é essa presença que nos vivifica, que nos restaura, que nos anima, que nos motiva, é essa presença que cobre o nosso cansaço, a nossa exaustão, é essa presença que nos dá um novo fôlego de vida, é essa presença que nos faz respirar fundo e dar um brado de glória na presença do Senhor. É essa presença que traz para nós um novo vigor. É essa presença que tira a gente da condição de tristeza, de apatia, aquela condição de solidão, aquela condição que muitas vezes bate ao nosso coração, aquela condição de solidão, de esquecimento, que parece que o mundo está acabando ao nosso redor, que não tem mais fronteira ao nosso redor. É essa presença que vem
nós, que traz sobre nós o querer de Deus e nos traz uma nova perspectiva de vida, essa presença. Mas existe um preço a ser pago por uma quebra de aliança. Eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer disso. Muitas vezes o que nos motiva a caminhar, buscar o Senhor, é o medo do inferno. Mas o que precisa nos impulsionar é o amor gratuito e genuíno que o Senhor derramou na cruz do Calvário, expressou na cruz do Calvário por cada um de nós, comigo e você. Por esse amor, não é por medo do inferno, não, isso é porque Ele está preparado lá. E quem demole vai, mas se a gente se mantiver firme e olhar para a cruz, para o amor revelado na cruz, para o amor expresso na cruz, a salvação de Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia! A salvação de Deus para nós. Há cenários da nossa vida que nós não prevemos. Uma enfermidade, de repente uma falta de emprego, uma porta fechada, de repente há cenários que nós não podemos prever. Mas existe um cenário que ele já é liberado para mim e para você antes que aconteça. É experimentar a eternidade com todo-poderoso. Nós não precisamos esperar chegar lá na eternidade para experimentar a presença do Todo-Poderoso. Não precisamos, não. A gente experimenta hoje, agora, diariamente. Quando a gente vira para o lado, a gente vê o nosso irmão. Quando a gente vira para frente, vê o nosso irmão. Quando a gente olha para a nossa igreja, vê a nossa igreja caminhando, a gente está experimentando a presença de Deus. E ainda que falte, ainda que se perceba a ausência de muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida, há um preço a ser pago por uma quebra de aliança. Eu espero que não seja você a pagar o preço dessa quebra de aliança. Eu espero que você experimente o regozijo da aliança inteira. Mas que não se limite somente em você, que não se traduza somente na sua pessoa, não, que essa aliança, que o preço dessa aliança forjada, refeita, relembrada, rememorada, celebrada diariamente, alcance a tua casa, a tua família, os teus entes queridos, a rua que você mora, o bairro onde nós estamos, a nossa igreja, os demais, todos aqueles e aquelas que nós amamos, todos aqueles e aquelas que o Senhor Jesus já separou para viver na eternidade com Ele. Somos os instrumentos de uma nova confecção de aliança de Deus. Você e eu fazemos parte dessa construção. Diz a Bíblia que os anjos, meu irmão, presta atenção nisso, que os anjos queriam ter esse papel que nós temos, pregar o Evangelho. Os anjos quiseram isso, mas o Senhor liberou sobre mim, sobre você, sobre nós, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, sobre a nossa vida, sobre a tua vida, meu irmão. Deus liberou isso, é sobre a tua vida. Então significa que Deus, Ele prefere contar com você. É com você que Deus prefere contar. Independente de qualquer coisa, é com você que Deus prefere contar. E é nesse espírito de envio, meu irmão, minha irmã, que eu quero liderar essa palavra profética contida nesse texto, no versículo de número 12, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Meu irmão, não se assuste, minha irmã, não se assuste com essa expressão apóstolo. Sabe por quê? Apóstolo significa enviado. Apóstolo, infelizmente, nos dias de hoje, virou um rótulo eclesiológico. Né? Tem gente que é diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, bispo, a inventar agora o tal do apóstolo. Né? Apóstolo. Apóstolo significa enviado de Deus. Faz uma cara bonita aí, dá um sorriso para essa pessoa que está perto de você. Diz para ele, para ela assim: você é um apóstolo do Senhor Jesus. Você é. Não, mas como é que eu sei? Deixa Deus te usar para falar da palavra dele para alguém em nome de Jesus. Deixa Deus te usar para expressar o amor dele para alguém em nome de Jesus.
para de falar porcaria, para de falar maldição, começa a falar bênção, começa a falar a palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo que muitos não foram poucos. Muitos sinais e prodígios eram feitos por meio daqueles que eram enviados do Senhor. Eu estou falando com enviados e enviadas do Senhor Jesus aqui nessa noite. Meu irmão, você pode fazer melhor do que isso. Eu estou falando com enviado do Senhor Jesus aqui nessa noite. Então é através da sua vida, meu irmão. É através da sua vida. É através da sua vida que muitos sinais e prodígios vão acontecer para glorificar a Deus. Fica de pé nesse lugar, irmão. Que não passe de nós do seu Espírito e tudo que foi dito a nós. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui o teu querer. Que não passe de nós. Feche teus olhos nessa hora. Oh, Santo Deus. Queremos ser a geração que vai fazer a diferença nessa terra. Nós não queremos ser aquela geração que vai passar, aquela geração que vai morrer. Nós não queremos fazer parte daquela geração que mente para o Senhor. Daquela geração que não se doa por inteiro, só quer doar parte, não, Senhor. Nós queremos nos doar por inteiro para o Senhor. Porque nós entendemos que o seu amor, ele não veio por partes, o seu amor veio total para as nossas vidas. E é em gratidão, em ação de graça a esse amor que nós estamos declarando isso nessa noite, Senhor. Nós não queremos nos doar em partes, queremos nos doar por completo diante de Ti. Por completo, por completo. Paizinho, em nome de Jesus, que a nossa vida seja um instrumento final das Tuas mãos, uma ferramenta perfeita nas Tuas mãos hábeis e poderosas. Que a nossa vida seja reconstruída, que a nossa vida seja forjada para viver uma aliança contigo. Não queremos viver, Deus, uma quebra de aliança. Não queremos viver em quebras de aliança. Não, Senhor. Ao contrário. Ressignificamos, repensamos. Trazemos um novo sentido para a nossa vida, Senhor. E esse novo sentido se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. E por isso nós te adoramos, ó Deus, Senhor. Nós te exaltamos, ó Senhor, e te glorificamos. Hoje e para todos sempre. Pai, nessa hora, Deus, que vamos nos direcionar aos nossos lares, leva-nos debaixo da tua paz, da tua graça. Nos leva em segurança, nos conduz em segurança, ser conosco. Nos dê, Deus, uma semana fantástica, uma semana diferente. Uma semana, Deus, que Deus possamos experimentar o teu poder. Possamos, ó Deus, desfrutar, ó Pai, desses sinais e prodígios, ó Deus, que o Senhor já disse que vai acontecer através das nossas vidas e nas nossas vidas. Que cada dia, que cada instante, que cada circunstância seja de fato uma grande oportunidade de experimentar o teu poder. Que em nome de Jesus, Deus, o teu amor possa nos conduzir, possa nos direcionar
para vivermos os teus sonhos e planos nessa terra. Agradecidos, nós oramos, crendo, nós celebramos, e gratos, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Recebamos a bênção nessa hora. Que a graça, o amor, a consolação e o poder do Deus que é Pai, Filho e Espírito esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana de bênção, tiver uma boa de bênção, pelo menos para 5 pessoas.